Vai um jab aí? Ó, tá vendo? Já viu que hoje a coisa aqui, ó, vai ser forte, hein? Vem comigo, você vai adorar. Oi, gente. Olha. Hoje já viram aqui, ó, minha luva. Tá prometendo, hein? Tô armada aqui, muito bem acompanhada, com o meu amigo. Não vou contar. Sabe por quê? Porque você ainda não curtiu, não compartilhou. Por favor, né? Ajuda o nosso canal. A gente trouxe hoje um tema importantíssimo para adultos, crianças, idosos, para todas as idades. Então eu vou começar com essa frase aqui, ó. Algumas pessoas lutam por esporte. Outras pessoas lutam na vida. E elas transformam a vida de outras pessoas. E se a gente conseguir unir a luta do esporte com a luta da vida e transformar a vida das pessoas? Já pensou? Por isso, hoje eu trouxe o meu amigo Portuga. Tudo bem, Portuga? Tudo bom, Rose? Tudo bem? É muito bom recebê-lo aqui. E o tema que a gente vai tratar hoje é de extrema importância. Eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal, né? Quem ainda não te conhece, os nossos amigos que estão acompanhando, né? Fala um oi aí pra galera. Quem é o Portuga? Conta aí pro povo. Bora lá. Muito obrigado pelo convite. Uma honra mesmo estar aqui, contar um pouco da minha história, do Clube da Luta, né? O quanto isso transformou minha vida e de vida de outras pessoas também, né? Eu me chamo Anderson Portugal, e aí por isso que a maioria das pessoas me chamam de Portuga ou Portugal, né? Por causa do meu sobrenome. Muita gente às vezes não sabe disso, mas é o meu nome mesmo, Anderson Portugal. Tenho 37 anos, né? Sou residente aqui de Itapevi mesmo. É, filho de Itapevi, É, tá vendo? E tem uma história muito bacana que ele vai compartilhar com a gente de crescimento dele, pessoal e empresarial e que tá ajudando nossa cidade, né? é isso Porque todo mesmo, empreendedor que investe aqui em Itapevi ajuda a nossa cidade, com certeza. né? Bom, vamos lá. Como vocês sabem, eu adoro saber como eram os meus convidados na infância. Ótimo. Você tem uma cara de que era uma criança levada. Conta aí, Sério? Anderson, você era levado ou você era bonzinho, quietinho? Vamos lá. Eu sou é, filho de um pai baiano e de uma mãe pernambucana, né? Meus pais tiveram 3 filhos e eu sou o mais velho. Tenho 2 irmãs, né? E talvez muito diferente da impressão, eu era um menino muito bom. Eu era É. muito tranquilo, bastante introvertido, talvez. Eu sempre gostei muito de observar, né? Ah, eu acho que não dei muito trabalho para os meus pais, né? Meus Depois a gente vai pais perguntar, tá, gente? Depois a gente chama a podem mãe dele pra perguntar. saber direito É, dessa história. eu era uma criança muito tranquila. Gostava de estudar, de ler, mas eu tive muito privilégio também de crescer brincando na rua, onde eu morava tinha muito mato, muito verde, então, poxa, eu cresci comendo fruta do pé, sabe? As brincadeiras a gente que criava, então a gente ia jogar bola, nós que construímos a gente construiu os campinhos, Sim. então foi uma infância bem gostosa. Ah, então você não era aquele menino que vivia metido em briga. Não, né? Todo mundo às vezes faz associação da luta por, você era um briguento e aí te colocaram. Não, muito pelo contrário. Eu sempre fui muito tranquilo. Tá vendo, gente? É, Então, a associação é errada, tá vendo? Não é exatamente. porque a criança, né, tava envolvido em bagunça, que ele vai, todo lutador era bagunceiro, Não, briguento, nada não, disso. não. Tá vendo? Estereótipos, né, Meu que irmão deu colocam, muito né? mais trabalho, viu? Olha isso, irmã! Ai, qual das duas? A A do meio. Jaque? A do Ih, meio. já lascou pro seu lado. Bom, vamos lá. A luta transforma a vida das pessoas. Sim. Quando você percebeu que você era um lutador, que dentro de você tinha um lutador? Você já contou um pouquinho, agora conta pro pessoal. Ah. Eu comecei a praticar luta
No caso, eu iniciei no Muay Thai, logo na sequência praticar um pouco de boxe, a gente fazia um misto um pouco de outras modalidades também, mas inicialmente foi o Muay Thai, quando eu tinha de 20 para 21 anos. ahn, e o objetivo que eu procurei quando fui fazer Muay Thai foi para sair do sedentarismo. Eu trabalhava, chegava por volta de 6 horas da tarde, 6:30, e cansado, deitava, aí dormia umas 2 horas, acordava 9 e pouco da noite, jantava, e aí perdia um pouco o sono, ou ficava mais cansado, e daí eu disse, pô, eu preciso mudar isso, né? Eu preciso pensar um pouco em qualidade de vida. Eu pesava 62 quilos, era bem magrinho para minha altura, hoje eu tenho 78, né? Então, foi uma mudança Muito boa. drástica, assim, em relação Sim. a físico também. E aí meu objetivo com a luta foi exatamente esse, eu quero sair do sedentarismo, sem nenhuma pretensão de lutar. Mas passados, assim, 3 meses de treino, meu treinador falou assim, olha, eu acho que você tem uma característica aí de lutador. Você tá a fim de lutar? E acho que, se eu não me engano, com 4 para 5 meses de treino, eu fiz a minha primeira luta. Já foi muito rápido, assim, isso Uau! não é tão comum, né? Mas na época também, né, há 17 anos atrás, isso era um pouco, era um pouco assim mesmo. Então você começava e o povo já te colocava para lutar, às vezes sem muita técnica. E foi assim que as coisas começaram, né? Mas eu acho que eu pude sentir mesmo que eu tinha me tornado lutador depois de alguns anos, assim. Foi um processo, né? Até então era só por hobby mesmo. Que coisa, hein? Olha lá, gente, tá É, vendo? Aos pouquinhos ele foi se transformando até que ele sentiu que ele era um lutador sim. mesmo. Isso levou, eu acredito que uns 4 anos até eu de fato entender que eu estava vivendo uma vida de lutador. Aí, ao longo do tempo, foi a disciplina veio acontecendo, a rotina, e daí sim eu falei, nossa, eu acho que eu sou um lutador, tô começando a ser um lutador. É, depois a gente vai falar mais um pouquinho, a gente volta nesse Sim, tema da mentalidade, claro. né, de você se reconhecer, né, Hum, e entender. Eu acho que muitas pessoas têm essa característica de, às vezes, estar vivendo um momento, mas ainda não consegue se reconhecer nele. E exato. aí, de repente, tem um estalo, você fala assim: "Não, mas eu tô aqui", É, né. é. Que Eu acho legal. que o fato eu eu sou muito crítico comigo mesmo, né, então Sim, acho que talvez isso também cria um certo atraso, faz com que a gente melhore processos, né, ter uma autocrítica, mas talvez de afirmação, às vezes leva um tempo, até sim. de fato você falar: "Não, acho que agora é isso", né. Eu sou muito de sair de dentro, as coisas precisam sair de dentro de mim, então não basta as pessoas me falarem, né, eu preciso sentir a coisa, eu sou muito sensitivo, da onde eu tô, ao que eu estou fazendo, né, então eu primeiro preciso sentir de dentro de mim para depois aí acontecer as afirmações, né. E você me fez pensar na seguinte situação, às vezes, você falou que a luta começou para você como um hobby. Uhum. Então, quando a gente começa a fazer alguma coisa e que a gente se identifica e que é gostoso fazer, a gente não identifica aquilo como um trabalho, Exatamente. né? Às vezes as pessoas falam muito mal da, da educação, que é muito Aham. ruim. Mas eu gosto tanto do que eu faço, sabe, que eu faço com muita alegria, com muito carinho. E aí eu acho que é mais ou menos nesse sentido, de que você faz aquilo que você gosta, você sabe que é um trabalho, mas você ainda tá ali num processo. É, eu ouvi muito, ao longo isso também às vezes dificultava a nossa afirmação entre eu dizer assim: "Não, eu sou um lutador, de fato", porque às vezes as pessoas olhavam para mim eu trabalho nessa época quando eu comecei eu trabalhava em call center. Sim, Eu fiquei 3 anos mais ou menos em call center. Entre o atendimento, depois eu passei para a parte de qualidade, monitoria, né, qualidade, e depois fui para a supervisão. Então eu tinha uma carreira, né, sim. a seguir. E
E aí, ao mesmo tempo, eu praticava a luta, fazia algumas lutas, e as pessoas muitas vezes falavam: Ah, legal, você luta, mas você faz o que da vida? Né? Então, até eu também não me Sim. afirmava, porque, enfim, aquilo era um hobby de fato, né? Mas eu também não tinha isso como uma afirmação. Ah, faço uma luta, mas não sou lutador. Que bom que você se firmou. E aí, sabe o que aconteceu? Vou contar, hein? Você que é um dos idealizadores do Clube da Luta aqui de Itapevi. Exatamente. Pode falar do Clube da Luta, é o máximo, gente, eu adoro. O Clube da Luta iniciou a ideia durante a pandemia, né? Eu acho que. Acho não, né? A pandemia foi ali naquele período que nós tivemos de 2020, né? Foi um momento muito desafiador. Então nós tivemos que sair da academia onde a gente estava. Eu era professor de uma academia aqui da região e a gente tinha mais ou menos ali, eu atendia mais ou menos umas 70 pessoas. A gente estava no auge. E aí quando tudo começou a fechar, a gente ficou um pouco. E eu estava indo bem assim na minha carreira. Eu estava dando aula em lugares muito bacana. E a gente ficou um pouco sem norte, né? Não sabia muito do que ia acontecer. Eu, por exemplo, tinha amigos lutadores em vários lugares do mundo, na Tailândia, na China, inclusive na China, onde tudo começou. E um colega dizia: Nossa, aqui a coisa tá muito complicada. Tinha um delay de 3 meses aí do que acontecia lá para o que acontecia aqui. E ele, pô, aqui tá muito complicado, a gente não sabe o que vai fazer. E aí, enfim, para não parar, depois de um determinado momento, depois de alguns meses e tal, que as coisas foram. A gente foi se organizando e tal. Aí a gente começou com um grupinho pequeno, 4 pessoas, a treinar. E durante esses treinos, 4 alunos meus, aí 2 deles, e se a gente fizer um espaço pra gente treinar Muay Thai? Daí, ao mesmo tempo que a gente passou esse momento tão difícil, para mim foi um momento muito de criação. E aí eu escrevo muito ideias, eu vou deixando ali, e eu tinha uma ideia de um projeto futuro, né? E aí quando surgiu, pô, vamos criar um espaço pra gente treinar Muay Thai? Eu disse, eu tenho uma ideia, mas ela não vai se limitar ao Muay Thai. É algo que eu gostaria de transcender isso, atingir a luta de uma forma geral. Da gente criar algo que não existe na cidade, da gente atender o Muay Thai, o boxe, o Jiu-Jitsu, eh, e aí surgiu também outros complementos, como o Pilates, o Yoga e o Backfight, que foi uma aula ali criada por nós também, uma modalidade exclusiva. E, e aí, assim, apresentei a ideia num bate-papo mesmo. Sei lá, passou algumas semanas, eh, aí o Rafael Sotelo e o Ricardo surgiram com um espaço, aonde é o Clube da Luta hoje. Disseram, olha, o que que você acha desse espaço? Tinha só tijolo, nenhum reboco, nenhuma estrutura do que existe lá hoje, dois espaços desconectados, né? E eu disse, cara, dá, lógico que dá. E as ideias começaram a surgir e a gente começou a mexer nesse espaço durante um momento muito difícil, a gente tava tudo fechando, tudo fechado, enfim. Mas a gente acreditava nesse sonho. Que bom. É. E as coisas começaram a acontecer, a construção começou a ser feita, e eu comecei a escrever tudo como deveria ser, e fazendo outras correrias, enfim, atendendo em outros lugares e tudo mais. E sem saber muito como a coisa ia tomando forma. Chegou a segunda fase, onde tudo teve que fechar de novo. Não sei se você lembra disso. A gente teve Sim. 2 momentos muito críticos, assim. E a gente ficou um pouco apreensivo, porque a gente acabou atrasando aí a abertura por. Poucas pessoas sabem disso, mas a abertura acabou atrasando quase um ano Nossa. nessa brincadeira, Sim. assim. Mas aí no final deu tudo certo. Graças a Deus. Olha, gente, quem me conhece sabe.
que quando eu gosto, eu falo mesmo. E se eu não gosto, também eu falo. É maravilhoso o espaço da Academia Clube da Luta. E outra coisa que eles têm ali que eu acho fantástico, assim, que muitos lugares eu já frequentei diferentes academias, é uma família, gente. É uma família de verdade. Eles se importam, eles ligam, eles perguntam. Tá faltando, vai atrás, fala, não, volta, né? É. Quando a gente começou a criar o projeto, a ideia era que fosse diferente do que já existe, né? Então, poxa, não vale a pena a gente abrir um espaço só para atender um público específico. Vamos ampliar isso. Porque quando surgiu a ideia do nome Clube da Luta, inspirada no filme, o filme Clube da Luta, apesar do nome, ele não é um filme de luta. Apesar de aparecer imagens ali violentas e tudo mais, ele tem uma mensagem muito diferente do que apresenta ser. Então, logo, é isso que as pessoas veem quando. Aquilo é uma academia de luta. As pessoas já imaginam que é algo violento, Uhum. né? Que eu vou entrar lá e eu vou apanhar para aprender. E não é isso. E não é nada disso. Então, a gente quis brincar um pouco com isso também. Então. Tanto que na fachada também tem a brincadeira da frase, né? A primeira regra do Clube da Luta é você não fala sobre o Clube da Luta. Ah, mas a gente fala, tá? Porque é Exatamente. muito É essa bom. provocação que a gente quer, né? É a provocação que a gente quer ter. Inclusive usando as cores preto e rosa, né? Sim. Muita gente às vezes até perguntou, pô, mas uma academia é de mulher porque tem um contraste rosa também além do preto? Não, é para dizer que a gente está aberto a todos, né? Inclusive, o objetivo lá primário do Clube da Luta não é transformar ninguém em lutador. E não necessariamente ensinar luta em si, vai além do jab direto, das finalizações do jiu-jitsu, dos chutes do Muay Thai, vai muito mais além disso. Nosso propósito lá é, de fato, trazer a luta como um recurso para a sua vida. Seja fazendo o que você faça, seja você um contador, um advogado, uma dona de casa, né? A gente tinha essa preocupação, não em trazer luta para quem quer ser lutador, né? O objetivo principal era levar a luta como um recurso de vida, de qualidade de vida. É, tem muito papo aqui ainda, Tem. hein? Mas, por favor, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe com o coleguinha. Vai ajudar a gente, vai ajudar você, vai ajudar muitas pessoas. Eu queria saber uma coisa. Tem muitas mulheres na academia? Tem. Eu acho que as mulheres, inicialmente, assim, elas têm a maior preocupação com a qualidade de vida, em cuidar da saúde, né? Então a gente tem. O nosso público lá ele é bem dividido, mas eu diria que talvez assim 60% é o público feminino. Olha, Tá? poderosa, hein? Então, de parabéns, isso mesmo. Continuem firme e forte. Chame as amigas também, tá bom? Em Sim, breve eu estarei lá também, tá? Vou fazer uma aula, né? Vou sim, fazer uma aula. A minha irmã já treina lá tem um tempo, por isso que eu sei isso, tudo, entendeu? é isso mesmo. Eu queria saber uma coisa, né? Algumas pessoas acham que a questão da luta, como nós já falamos, né? Você já falou, acha que a luta é só a violência e tal, mas tem algo por trás do combate, né? E eu queria que você falasse um Exato. pouquinho sobre isso. Ah, quando eu comecei a entender o que existe por trás da luta, né, por trás de toda essa violência que aparenta ter, foi quando eu comecei a fazer minhas primeiras lutas. Eu entendi o que aquilo fazia de diferença além do tatame e além do ringue, que era a disciplina, né? Então eu passei por momentos onde, vamos dizer assim, tentações, né? Os desejos de muitas coisas, às vezes bobas, por exemplo. Eu tinha o compromisso de lutar, tinha uma luta marcada, então eu precisava dormir bem, me alimentar bem,
Por exemplo, eu já passei momentos em que eu tive que evitar de sair de noitadas, a gente tem que se abdicar de algumas coisas para um outro bem. Sim. Isso, como consequência, me deixava mais ativo, no trabalho, uma disciplina muito maior, uma postura muito maior também. Depois que eu saí do call center, por exemplo, eu fui para a indústria. E aí eu fui atender a indústria de móveis de alto padrão. Eu atendia desde as lojas dessa marca que eu trabalhei ao cliente final. Clientes extremamente exigentes, arquitetos, e às vezes você tinha que ter pulso firme, saber se relacionar de uma forma humana também, mas administrar conflitos e também a questão da inteligência emocional, do controle emocional. Eram muitas camadas ali que eu tinha que lidar. E, e não por acaso, né? Eu tive um gestor que me ajudou muito e a gente teve um período muito grande de relacionamento profissional e depois isso transcendeu. E ele também era da luta, por acaso. Por Olha, tá acaso vendo? ele também era da Será luta. que foi por acaso? Eu tenho uma dúvida assim nesse por Não acaso. Eu por tenho acaso, falado com não. muitas pessoas sobre isso, né? O quanto eu tenho muita fé e eu acredito muito nos encontros da vida e Eu que também, Deus proporciona eu os também. nossos encontros, né? E são oportunidades maravilhosas. Todos os dias a gente tem grandes oportunidades. Sim, E essas pessoas que a gente encontra, eu tenho certeza que são colocadas por Ele, né? exatamente. Inclusive, uma curiosidade, na minha primeira luta, eu, eu já estava com. Foi exatamente quando eu entrei nesse trabalho, então era um trabalho novo, e aí na minha primeira luta eu machuquei minha perna. Eu ganhei a luta, mas eu machuquei a perna, machuquei muito, ao nível de eu ir os 2 dias trabalhar e eu não conseguia me mover direito, assim. Eu fiquei com uma luxação na perna inteira. Aí tive que ir pro hospital, e quando eu cheguei no hospital, minha perna tava roxa, assim. Eu lembro até hoje do médico que me atendeu, ele, peraí, peraí, peraí. Aí ele foi lá numa outra sala, chamou um outro médico amigo dele, falou, cara, olha isso aí, foi luta. Aí eu, tipo, ô doutor, mas e aí? E minha perna aqui? Enfim, mobilizei a perna, peguei 14 dias de atestado. Não é brincadeira. Não é brincadeira. É, E, enfim, na época não existia muito essa questão de home office. E o meu chefe foi extremamente compreensivo e eu comecei a trabalhar de casa, né? Um pouco nesses dias. Voltei, ele foi, enfim, e a gente se formou uma amizade a partir daí, porque ele entendia o quanto aquilo também somava na vida dele, e o quanto aquilo estava me trazendo resultados, como eu disse, de disciplina, de postura, de autoconfiança. A luta vai te colocar em situações onde você vai ser testado o tempo todo. O tempo todo você vai ser testado na sua resiliência, né? Você vai ser derrubado e você precisa se levantar, né? E isso foi fazendo parte do meu dia a dia. Quando eu vi isso, era a minha vida, né? tá vendo? Eu falei que ia ser muito especial hoje. Fica a dica. Caiu, levanta, volta pro ringue. Pode ficar caído, não. A vida continua e ela sempre traz coisas boas pra gente. É isso. Inclusive, aprender também que às vezes a gente vai perder, às vezes a gente vai vai se programar e a gente vai treinar e a gente vai chegar num resultado não tão esperado. Eu Sim. preciso aprender com o processo, né? Preciso aprender com o processo. Depois, eu falo um pouco sobre essa questão de processo, mas acho que foi uma das coisas que eu aprendi muito, porque você treina por 3 meses, às vezes, para se preparar para uma luta de, em média, do Muay Thai, de 3 rounds a 5 rounds de 3 minutos. Então você treina meses, todos os dias, para 20 minutos de combate, 15 minutos de combate, 10 minutos de combate.
e aí você tem que curtir o processo antes do resultado. E isso começou a fazer muita diferença na minha vida. É, a partir daí, eu comecei também galgar muito na minha carreira corporativa. Fui ganhando promoções, fui me promovendo, fui fazendo transições para outras empresas muito grandes e tendo responsabilidades muito importantes também. Por exemplo, em 2014, eu cheguei numa rotina muito complicada, assim. Eu trabalhava em Taboão da Serra, em Budas Artes. Eu ficava a empresa tinha 2 pontos. E fazia faculdade lá perto da Paulista, morando em Rapaz, Jandira. é um rolê. E treinava ainda. E ainda treinava. Foi uma fase muito difícil, que exigiu muita resiliência, mas o meu corpo também sentiu essa fase. E aí eu tive um. Na luta, quando a gente toma um golpe, a gente fica meio tonto, cai sentado, o juiz abre contagem, a gente chama de knockdown. Eu tomei um knockdown em 2014 muito forte, assim, muito forte. Eu tinha um cargo de coordenador de serviços de uma empresa que era líder no mercado na América Latina de cadeiras e móveis de escritório. Então a gente atendia o Brasil inteiro, até fora, e nós estávamos numa fase onde a gente estava atendendo grandes empresas, inclusive as cadeiras do Maracanã. Eu fazia a parte de coordenação de serviços, então eu falava com os montadores lá, os chefes de montagem do Rio de Janeiro, e fazer aquilo foi um desafio tremendo para nós. Então, às vezes, eu não tinha horário, eu chegava muito cedo, saía muito tarde. Isso começou a prejudicar os meus treinos, então nessa fase eu não lutava muito, eu treinava mais para manter a minha sanidade mental. Mas aí eu tive uma perda. Eu perdi uma prima que era como se fosse uma irmãzona mais velha, assim, e foi uma perda muito forte, assim, eu não esperava, né? Eu não esperava e me derrubou. E aí eu tive uma. Eu nem sabia o que era isso na época, né? Eu tive um estresse pós-traumático Olha, nessa fase. Na época que a gente concluiu a montagem do Maracanã, eu tive até a oportunidade de ir pra lá para ver o primeiro jogo, assim, mas eu senti que eu não deveria ir. Eu senti que eu não deveria ir, foi exatamente nesse momento que aconteceu, que eu tomei o knockdown. Caí no chão e o juiz abriu contagem. não é fácil, né? A gente já vive numa rotina totalmente, né? Você estava vivendo uma rotina de trabalho muito intensa. E aí, perder uma pessoa é muito difícil, né? Foi muito difícil. É, E aí eu fui viajar por indicação médica. Muito, muito louco isso. Porque até então não tinha hábito algum de viajar, assim. E aí eu fui viajar sozinho, né? Assim, o estresse pós-traumático aconteceu depois de alguns dias do meu luto, né? Sim. Eu tentei voltar à rotina, eu não conseguia voltar à rotina. Não conseguia treinar. E aí fui no psicólogo, o psicólogo me encaminhou para um psiquiatra, e aí a primeira coisa que a gente fala, meu Deus, tô ficando louco. E hoje eu tenho uma visão completamente diferente, Sim. diferente disso tudo. E aí uma das indicações do médico foi, olha, pega as suas coisas e vai viajar. Vai fazer alguma coisa que saia da Do que sua você está rotina e do vivendo que você está hoje. vivendo hoje. Quando eu aí fui viajar para Minas, não sei, senti que era para lá que eu deveria ir. Quando eu cheguei, primeira coisa que eu cheguei, eu fui para uma montanha. E eu fiquei lá horas, horas. Acho que foi minha primeira meditação, sem saber o que era isso. E fiquei horas, horas conversando comigo, com Deus, e aquilo foi. Começou a acontecer alguma coisa ali. Começou a acontecer alguma coisa. Mas eu decidi que eu não queria viver mais aquilo que eu estava vivendo.
eu tinha um cargo bom, tinha um salário bom, eh, e aí quando completaram os 14 dias, aí eu voltei no médico, e aí a gente conversando, ele, olha, você tá pronto para voltar já, você tá, vai lá. E aí eu voltei, e aí eu tinha esse mesmo gestor, né, dos outros trabalhos, onde a gente já tinha tido uma relação de amizade mais aberta. E ao contrário de muita gente, eu aprendi a partir daí também que é possível trabalhar com amigos, é possível trabalhar com família, né, desde que seja um jogo aberto e muito claro, Sim. né? E aí eu também disse, olha, cara, eu acho que não quero mais isso para minha vida. Ele, "Mas o que que você vai fazer?" Eu falei, "Eu não sei ainda, mas acho que talvez não é isso que eu quero." E aí, estrategicamente, ele me mudou de função. E aí eu fui para uma função que nem existia na empresa. Eu fazia meio que um papel de fiscalizar o controle de qualidade. Era meio bizarro, assim, mas eu gerava relatórios para falar, olha, a qualidade tá cometendo erros aqui e ali, enfim, eu ficava dentro da fábrica, sempre estava dentro do escritório, me colocaram numa mesa dentro da fábrica, assim, da produção e tudo mais. E foi uma experiência muito maluca para mim, porque mais uma vez eu fui desafiado a ter controle emocional, resiliência, porque assim, eu era o cara que caguetava o que não deveria ser caguetado, né? Essa era a Era muito verdade. amado. E a galera não me curtia muito, exatamente. Eu era ali de um. Era eu e eu, né? Entendi. Era eu me reportava para o meu gestor e para a diretoria. Isso foi uma fase muito difícil para mim, mas nesse período eu comecei a ressignificar as coisas e logo voltei a fazer atividade física de novo, logo voltei aos treinos de uma maneira regular e, e saí da empresa, pedi as contas. E minha família, meu Deus, o que que você tá fazendo? E aí eu vi de muitos outros amigos, você tá maluco? Eu falei, cara, a minha saúde mental em primeiro lugar. Minha saúde mental em primeiro lugar. A sua decisão foi perfeita, né? Quem dera mais pessoas pudessem também, né, ter esse olhar, né? Às vezes as pessoas ficam tão presas, né, naquela rotina, naquela situação, Ao né? dinheiro, né? E a partir daí eu continuei no corporativo, né? Logo em seguida eu cheguei a ter uma, uma rotina um pouco mais diferente, um pouco mais autônoma, né? Então eu tinha um pouco mais de flexibilidade, aí comecei a intensivar mais os treinos e colocar a luta como um propósito maior. Então comecei a graduar, eu já tinha algumas graduações, mas comecei a levar isso mais a sério. E talvez aí já com 6 anos de treino eu já estava como quase um instrutor já. E nisso fazendo algumas atividades com esse meu antigo gestor, a gente criou uma empresa de montagem de imóveis e deu muito certo durante esse ano, assim, foi logo em seguida, ali em 2014 para 2015. Só que a gente teve, foi um ano muito bom logo em seguida, a gente teve um ano muito produtivo, mas aí a gente teve alguns calotes, alguns problemas com algumas empresas que a gente prestava serviço, e a gente passou assim de 3 meses para a gente tinha 4 montadores para quase 30, assim, foi uma explosão muito grande. Mas aí depois que a gente tomou algumas porradas de novo, a gente precisou fechar a empresa. E daí, quando eu vi que assim, que a gente teria que tomar essa decisão, na verdade, antes de fechar a empresa, eu tive a decisão de sair, porque eu via que a empresa já não ia conseguir me sustentar, Sim. e a gente começou a ficar preocupado com esse momento de crise. E aí foi quando tive a decisão de novo de falar, olha, eu vou parar aqui, essa essa minha trajetória se conclui aqui, eu vou começar a dar aula. E aí eu cheguei no meu treinador da época e perguntei, o que que você acha?
cara, você tem uma carreira muito boa lá, onde você tá, você fala bem e tudo mais. Mas eu acho que você vai ser um baita de um professor. Você já tem um talento para isso. Vá, se é isso que você quer, vá. E nessa época eu, olha como as coisas são, que vai vir de conta que a gente tava falando logo um pouquinho antes aí. Eu treinava em Jandira e também em São Paulo nessa época. O primeiro lugar que me abriu as portas para eu dar aula foi em Itapevi. Ó, viu? Foi em Tá vendo, Itapevi. A Itapevi? primeira O Itapevi é academia. esperto, ó. Primeira academia que eu fui dar aula, acho que em 2015, foi em Itapevi. Que maravilha, tá vendo? É, você tem uma história aqui na É, nossa sim, cidade, né? E essa sim. história tá aí se cumprindo e vai cada vez mais render bons frutos para você, né? A gente tem aqui uma frase, né, que nem toda luta é fora, é externa. Nós temos grandes lutas aqui, né? Lutas internas, lutas que a gente precisa resolver. Não é fácil, né? Você ter esse trabalho, esse reconhecimento, você se dedicar, né? A entender o que está acontecendo com você. Ah, não, não é nada, eu vou assim mesmo. E Eu não vou é assim. assim, Não é assim. né? Não é assim. É, a luta, ela mostra isso. Porque se você não corrigir seus erros, você vai continuar tomando as mesmas porradas, os mesmos capotes. Se você não se autoavaliar, né? Que às vezes a gente, eu sou assim e ponto, né? Não. A gente tá o tempo inteiro se transformando, né? Eu sou isso se eu quiser ser isso. Mas se eu quiser buscar outras coisas, se eu quiser mudar algumas coisas em mim e assim, acho que a gente tem que ser de acordo com as nossas crenças, né? A gente tem que ser sincero Sim, com nós mesmos, né? Tô me sentindo feliz assim? Porra, bacana. E eu me sinto feliz assim, mas o ambiente que eu também torno isso agradável. Então, se é isso, eu estou no caminho certo. Não posso ser também egoísta. Ah, eu me sinto bem, eu sou assim, e acabou mais fazendo as pessoas em volta infelizes. Acho que não é esse o nosso objetivo aqui, né? é verdade. É, o Anderson, gente, também tem um outro trabalho, né, Anderson? Além de professor, dono da academia, né? Ele também gosta muito de música, sabia? E aí, como que é essa relação com a música? Porque a música também trabalha muito essa questão da mentalidade, né? Da mente, de trabalhar a mente. Meu contato com a música começou lá com uns 13 anos. Meu primo tocava violão e aí eu achei aquilo lindo. Quando eu ia pra igreja, na verdade, eu sempre era aquela criança que ficava de olho no violeiros. Cara, Aham, tocando violão e ficava coisa linda. sim. E aí eu pedi um violão pro meu pai. E aí meu pai disse, olha, quando você aprender a tocar 3 músicas, eu nem sei se você lembra disso, eu vou te dar um violão. Daí eu fiquei pensando, aí meu pai gostava de Raul Seixas, né? Tenho essas lembranças de infância, meu pai ouvindo Raul Seixas e tudo mais. Aí eu aprendi a tocar umas 10 músicas do Raul Seixas Ó, no menino violão do meu primo. esperto. Aí eu peguei o violão do meu primo e fiquei tocando Raul Seixas em casa pro meu pai ver. E curiosamente eu tinha participado na infância de um concurso de desenho da Coop. Era uma campanha e aí esses desenhos iam para a Alemanha e aí a Alemanha devolvia, acho que eles selecionavam alguns desenhos e devolvia com uma bolsa de incentivo. E aí eu lembro que tinha um período para eu receber, eu recebi, enfim, meus pais administravam, era um dinheirinho muito pequeno, enfim. Mas aí o último pagamento que eu tive, que foi exatamente nessa época, eles compraram um violão. Olha só. E daí foi o meu contato com a música. A música sempre foi uma terapia para mim, desde então. Desde os meus 12, 13 anos, ela foi introduzida na minha vida dessa maneira e nunca mais parei de ter contato com a música. Daí toquei na igreja, por um bom tempo,
tive algumas bandas também depois, na nossa fase adolescente rebelde. Tive Sim. algumas bandinhas de rock e tudo mais, mas eu não levei a sério isso, né? Não sou bom em tocar violão. Entre lutar e tocar violão, você é muito bom Eu sou lutando. muito bom lutando. Eu arranho muito, desafinado, mas é uma terapia, né? Isso é uma terapia para mim até hoje. E, consequentemente, ao longo do tempo, eu era aquele cara que gostava de fazer as seleções de músicas das festas de família, sem nenhum preconceito com música simplesmente por gostar de música. E em algum momento eu ficava brincando de mixar, de colocar música uma junto da outra. Comprei um aparelhinho de controladora. E aí, em 2020, quando a gente ficou muito tempo trancado, eu passava horas estudando música. A gente tinha bastante tempo, né? Sim. Então eu usei muito meu tempo para isso. E de repente eu tava fazendo a coisa de uma maneira bacana ali, comecei a ter alguns convites, aí hoje eu toco um pouquinho ali nas picapes também. Mas isso muito como Olha. hobby, muito algo como algo que me faz bem, né? A luta era um hobby que se tornou profissão, né? E eu acredito que a gente, para se ter uma qualidade de vida e de criatividade, a gente precisa sempre ter uma outra alternativa. A partir É. do momento que a luta se tornou a minha profissão, que eu só comecei a viver de luta mesmo, aí eu comecei a adotar mais a música como um hobby. E hoje eu também consigo unir as duas coisas. Na aula Bag Fight, por exemplo, no Clube da Luta, é uma aula onde a gente é aplicada somente no saco de pancadas. Então, aquele pensamento lá que a gente tinha, pô, o Clube da Luta é um espaço onde, na verdade, você não vai aprender só jab direto. Você vai aprender a lidar com as suas sensações, com as suas emoções, seu autocontrole. O Bag Fight, ele vai te desafiar a você dar o seu máximo ali no bag, no saco de pancada, em combinações que vão desafiar um pouco seus neurônios. E eu uso a música com uma sensação, um recurso sensorial junto com as luzes. Então tem uma técnica de utilização de BPM de acordo com as ações que você tem, de acordo com o propósito da aula. Você só vai entender o que eu estou dizendo estando lá, porque tem esse jogo e não é algo ritmado, tá, galera? Não tem nada a ver com ritmar. É a frequência, é completamente diferente isso. E então esse meu hobby, ele acabou também jogando, Ajudando. ajudando aí o meu profissional, Sim. né? Então acho muito importante para a gente ter qualidade no que a gente faz, sempre ter algum hobby. É, você está trabalhando bastante com a questão das sensações, né? Das Tanto as sensações. luzes quanto a música, e Exato. ali para estar auxiliando na luta. Uhum. Eu li um livro essa semana para os meus alunos. Eu não conhecia esse livro, mas você contando a sua história, eu lembrei desse livro. O Menino, o Dinheiro e a Formiga. A fábula da cigarra e da formiga é uma fábula bem conhecida Sim. das crianças, Aham. né? E aí o menino queria entender quem estava certa, se era a cigarra ou se era a formiga. E aí ele ficava olhando o trabalho da mãe, o trabalho do pai e relacionando com a cigarra e a formiga. Até que ele chegou na conclusão de que os dois são importantes, né? Uhum. Tanto a Uhum. cigarra como a formiga. Uhum. E aí me fez pensar no que você está falando, né? O seu hobby virou o seu trabalho, tá trazendo alegria, tá trazendo, né, o dinheiro para o seu sustento e tá ajudando tantas outras pessoas. Eu achei muito engraçado esse livro. Eu falei assim, eu vou ler mais vezes, porque a gente cresce numa mentalidade de trabalho, 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 e deixar as coisas que a gente gosta de fazer para depois. Então tá sempre para Exatamente. depois, sempre para depois. E não, né? É. Eu acho que todo esse processo que eu tive de resiliência, assim, de ter que recomeçar, quando eu tive a decisão de sair do corporativo e viver de luta, foi algo completamente maluco, assim, até.
Mas eu acho que quando você toma a decisão, é porque eu acho que você já pensou em todos os prós e contras e você tem alguma noção da consequência, mas viver essas consequências, que é a questão do processo, né? Que é o barato da coisa. Porque é onde de fato você vai ser desafiado até entender o seu sentido, a sua missão de vida, É. né? Em toda a sua fala eu percebi que você é realmente muito decidido. Então, né, você tem esse processo e aí você toma uma decisão. E a luta faz isso, né? Porque se você não tomar uma decisão rápida, você toma um Você soco. toma um suco. Então você tem que ser Exatamente. rápido, Você tem que né? ser Tem rápido. que estar esperto e prestar atenção em Isso. tudo o que está acontecendo. É, Então, acho que isso ajuda na sua forma de pensar, né, com exato. relação às coisas que estão acontecendo e o caminho que você vai tomar. É Então isso. acaba sendo mais fácil. É. Acho que por isso que eu me encantei tanto, fez tanta diferença na minha vida. É, a luta sempre me fez é, pensar também no outro, por exemplo. Eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Você precisa ter muito, muita humildade, muito autocontrole dentro de um tatame para você bater na cara de um querido seu, de um amigo seu às vezes. Sim, E ele devolver e você entender que aquilo faz parte e tá tudo bem no final ali, né? Isso exige muito autocontrole. É, isso é uma maneira da gente se tornar mais forte mesmo, né? E hoje, inclusive, acho que a gente tem muita carência nisso, de ser sim, forte, né? A gente às vezes se entrega muito fácil, né? A gente acha que as coisas são muito fáceis na vida e não é assim. Tudo é uma construção, é um processo. Eu tenho que entender que o sofrimento faz parte, sim. né, de tudo que eu tô fazendo. É. Nós temos uma geração aí, né, que não consegue enfrentar muito bem, né? Quando você falou de cair e levantar, eu tive esse pensamento do quanto é importante essa geração entender isso, que nem todo momento você vai ganhar. E eu vejo os meus alunos o tempo todo quer ganhar, o tempo todo quer ser o centro ali e dar a vez pro outro, né? Qual a idade dos alunos? Hoje a minha turminha tem 5 anos, essa que eu Legal. tenho, né? Eles ainda são pequenininhos, mas eu já tive turmas de 10 anos, então eu via isso, essa Essa é a competição fase. deles. A Mariana tem 10 anos, É. então às vezes ela chega em casa contando umas histórias, e aí eu fico pensando nisso, né? O quanto é importante a gente trabalhar isso, para ele conseguir entender que ele não vai ganhar sempre, né? Que tem que dar a vez para outra pessoa também, não sou sempre eu. A gente tem muitos filhos únicos hoje, Uhum. né? Criança que não tem irmão. Então é bem complicado. Hoje a gente vive uma mudança grande É. na escola, assim, né? Com relação a conflitos. Então são muitas brigas, muitos desentendimentos, e ali o professor acaba perdendo o tempo de trabalho, de aula para estar solucionando essas questões. Que se a criança já tivesse esse conhecimento, já fosse desenvolvido, seria diferente. Eu, inclusive, acredito que estamos muito ainda a se desenvolver, muito atrasado em relação a isso, por exemplo, porque a luta poderia ser uma disciplina dentro das escolas, né? Sim, Países, por exemplo, como Dubai, é obrigatório ter aula de luta, principalmente o jiu-jitsu, por exemplo, né? sim, Inclusive, tem muitos professores de jiu-jitsu que vivem em Dubai, brasileiros, né? Brasileiros saem daqui que vão para Dubai. No Brasil, a gente tem o jiu-jitsu referência no mundo. Então, e é uma das modalidades, inclusive, que exige muito a disciplina, o respeito, o kimono tem que estar certinho, limpinho, né? No Clube da Luta, por exemplo, tem um time no Clube da Luta fantástico. Todos os professores sou fã de todos eles em tudo que eles fazem ali. E a nossa metodologia, por exemplo, no Jiu-Jitsu, antes de você passar de faixa, você ganha graus, né? Você ganha alguns reconhecimentos na faixa ali. E na nossa metodologia, para você ir progredindo, não é só o que você faz dentro do tatame. Você precisa estar com um boletim legal, com um caderno organizado, para você ir ganhando graus até você fazer a mudança de faixa.
Ah, Mudou de faixa, perfeito. começa de novo, né? No Muay Thai, por exemplo, para as crianças, eu tenho um código de conduta. E a gente faz esse juramento todo final de aula, né? E isso entra tanto na cabeça deles que às vezes eu recebo os feedbacks dos pais no WhatsApp mesmo. Olha, o meu filho teve essa falta de disciplina aqui, aconteceu isso, ele brigou com o irmão, com a irmã, e eu lembrei ele da aula, eu lembrei ele do código de conduta, do que ele faz juramento ali no final da aula, e é impressionante o quanto ele sente que ele errou, e às vezes ele até chora, ai, desculpe, pede desculpa e tudo mais, e aquilo fica gravado. Então, essa é a diferença que a gente busca através da arte marcial, né? Ela tem que transcender o tatame. Sim. Quando a gente iniciou toda essa ideia de transcender a luta, né? Eu tinha como referência também alguns gestores que eu tive lá no call center, quando eu comecei. Eu tinha um gerente, ele, Flávio, o nome dele, ele entrava na operação com o paletó delezão, quadradão, ele era quadrado, forte, assim, ele tinha uma presença, ele entrava e falei, nossa, cara. E aí eu conheci nele, ele falou, sou faixa preta de karatê e tudo mais, e eu tinha ele como uma referência ali de gestor, e eu, nossa, meu, eu vejo muito de arte marcial nele em relação à disciplina, ao processo, à liderança. E eu comecei a admirar isso, né? E eu começava a pensar, poxa, mas ele é faixa preta. Eu achava que faixa preta o cara tinha que ser só lutador e não um gestor. E aí, quando eu fui entendendo o que a luta fazia, né, na nossa vida, quando a gente criou o Clube da Luta, eu não vim de academias que tinham essa cultura. As academias, na maioria das vezes da onde eu atuei ali, onde eu treinei, eram academias que tinham foco em você vai treinar e vai se machucar, e se você quer progredir, você tem que ser um lutador. Mas eu tinha essa referência. Não, mas, pô, eu admirava um cara, ele não era lutador, mas era um faixa preta. E aí eu fui entendendo isso melhor. E aí, uma das nossas filosofias dentro do Clube da Luta é essa, é fazer com que da criança de 4 anos, ela tenha uma progressão dentro da arte marcial, onde ela pode se tornar um faixa preta e sendo o que ela quiser ser, além disso. Ela vai usar a luta, a faixa preta dela, para mudar a vida dela, para mudar o ambiente onde ela está, utilizando do autoconhecimento, do autocontrole emocional, da humildade, da resiliência e tudo isso. É, educar um filho hoje não é fácil, né? E aí, tendo boas influências, né, bons relacionamentos, ajuda bastante, né? Então, eu tenho Sim. certeza que os pais te amam, amam o Clube da Luta, porque a influência que vem de fora, ela é muito forte, né? Hoje a gente tem uma briga com o celular gigantesca, porque as crianças estão sem foco, elas estão sem atenção, né? No projeto que eu faço também com o futebol, às vezes a gente percebe, né, a distração. A gente tem esse momento de cobrança também. Quer jogar? Vai jogar, mas tem que melhorar aqui, ali e tal. Mas a gente percebe. Então, o quanto é importante essa referência boa, né? Ter essa presença. Ter alguém ali que mostra assim, ó, é legal, esse caminho aqui é o caminho do bem. E você vai seguir nele. E imagina que assim, a criança, eu falei lá atrás, né? Eu comecei tarde na luta, com 20 para 21 anos. E aí eu disse em alguns momentos, olha, a luta fez com que eu me abdicasse às vezes de noitadas, m- me obrigou a me alimentar melhor, Melhor então de dormir. dormir melhor. E a gente não se preocupa às vezes com isso, né? Sim, Com essa qualidade de vida. Hoje o celular se torna muito um cala-boca, né? sim. E, e eu também sinto muito isso dentro da sala de aula. Nós, professores, sofremos bastante com esse mau uso do celular, inclusive. É, As crianças perdem muito foco e imagina que uma aula de luta tem duração média de 1 hora. É muito difícil, às vezes, manter a concentração das crianças por 1 hora.
de treino. Às vezes Sim. é muito difícil. Por excesso de tela, pelo excesso de dopamina barata ali que você tem. Eu aprendi uma coisa, reaprendi, né? Eu sempre estou reaprendendo as coisas, mas final do ano, por exemplo, ano retrasado, eu aprendi uma coisa com a minha avó de 87 anos. Que é uma linda. Final do ano, dia 31 ali de dezembro, a gente na expectativa, né, da virada do ano, e me deparei em uma cena onde a gente estava na sala, eu, minha família, e assim, sei lá, se tinha 8 pessoas, 7 Estavam no celular. estavam aqui, passando o dedo. Essa expressão eu nunca vou esquecer que minha avó falou. Nossa, vocês estão tudo só passando o dedo. Olha que ponto chegamos. A gente aguardando o Réveillon, um momento tão esperado, Sim. reunido com a família, mas ninguém conectado em si. Com quem tava ali Passando mesmo, o de dedo. verdade, né? Essa frase da minha avó, nossa, fica todo mundo passando o dedo agora? Olha como é insignificante. Eu, na presença de uma pessoa tão valiosa ali pra mim, e a gente passando o dedo, enrolando e vendo a vida dos outros, e não É, vivendo a nossa vida, né? E a gente tem essa preocupação, não só com as crianças, mas eu tenho problema com o adulto também. Por exemplo, ah, luva, caneleira é o que a gente usa na canela no Muay Thai. Então, fiz o aquecimento. Galera, agora coloquem luva e caneleira. Uma sala de 16 pessoas. A metade, logo em seguida, pergunta: caneleira também? Galera, luva e caneleira. Ah, aí eu passo algo simples que eles fazem todos os dias. Exemplo: jab direto cruzado. Mão esquerda, direita, mão esquerda. Um golpe reto, outro golpe cruzado. Galera, mão da frente, mão de trás e cruza. Assim, às vezes sai um chute. A falta de atenção, de foco nos adultos, inclusive, é muito grande. É muito grande. E isso e as pessoas às vezes culpam muito o TDAH, o autismo, e não, às vezes é só excesso de tela e falta de sono. é verdade. Falou tudo. Palmas. Palmas. É isso mesmo. É. Às vezes é essas simples coisas que o que vai começar a alinhar isso? A atividade física, a informação, né? Você saber selecionar o que você está consumindo, né? Isso é muito importante. O celular, as redes sociais, inteligência artificial, isso é fantástico, é incrível que tudo isso nos proporciona. Sim, Mas se eu não souber utilizar, a gente precisa entender, por exemplo, que nossas crianças hoje, elas recebem 10 vezes mais de informações do que um adulto recebia 10 anos atrás. sim. O nosso cérebro não acompanhou isso. Não acompanhou isso. Então, antes da gente se autodiagnosticar por algum vídeo que você viu no TikTok, por algum Google que você deu ali, que, eu tenho TDAH, eu tenho autismo, veja se você está cumprindo esse básico. Sim, Se você está dormindo bem, se alimentando bem, fazendo um mínimo de atividade física, se você está se relacionando com as pessoas e não só vivendo a vida das pessoas, sim. né? É. Essa questão da alimentação é importante, né? Eu já tive aluno que não tinha nenhuma síndrome, nenhum comprometimento, mas ele tinha falta de vitamina. Isso é mais comum do que parece, às vezes. Eu tive a oportunidade esse ano de estar numa escola estadual aqui de Itapevi para dar uma palestra e uma interação com os jovens, prática, né? Foi cerca de 60 jovens, assim, do segundo, terceiro ano, se eu não me engano. E aí eu levei dois atletas meus, o Thiago e o Lucas. Thiago, 15 anos, Lucas, 23, aqui do bairro do São Carlos, que eles vivem.
E fiz questão de levar eles porque são exemplos, inclusive, de transformação de vida. A maior parte do tempo desses garotos é dentro do clube da luta. Treinando, não só isso, mas se relacionando com pessoas que agregam na vida deles, que estão apoiando um projeto de vida que eles têm, que a carreira deles de lutadores. E dificilmente eu vou perder esses garotos para droga, para qualquer outra coisa. E o nosso contato lá, né, nessa escola foi muito interessante porque eles puderam dar o próprio testemunho deles. E a gente estava exatamente no momento onde que foi ali proibido os celulares dentro das escolas, né? Sim, foi um alvoroço. É. E aí eu pedi pro Thiago contar um pouco da história dele. Ele começou com a gente de 13 para 14 anos e hoje ele já tem 6 lutas com 15 anos e 1 ano e meio de treino, assim, ele tem 6 lutas já. E daí eu pedi pra ele contar um pouquinho dessa breve história dele, desse 1 ano e meio, e eu disse, olha, o Thiago teve que viver tanto por isso que ele gosta de fazer, que ele pôde construir a história dele nesse 1 ano e meio. Sim, Ele tem muito do que contar. Talvez muitos de vocês estão vivendo a vida de outros pelo celular e não a sua vida, não criando a sua história. exatamente. Então é muito importante você valorizar algo que você goste. Seja a leitura, qualquer outra coisa que você consiga agregar dentro do seu ser e ir construindo a sua própria história, né? Viu? Quanta dica boa. Tem mais, hein? Sabe o que que o Anderson gosta também, gente? De ler. Tô falando, quem lê sabe mais, hein? Conhecimento é algo que ninguém pega de você. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os 2 livros que você mandou para mim, né? Eu Ah, achei tá. muito interessante, mas eu vou deixar você falar, né? Porque são livros importantes para ele, né? Na história dele. E eu vou ler, viu? Porque eu Por fiquei favor. curiosa. Falei, eu vou ler esse livro, já pedi para ele pesquisar. Eu acho que é um livro muito bacana, inclusive os 2 livros que eu mencionei para Rose. O primeiro é O Dia do Coringa, que eu acho um livro muito interessante desde a adolescência até para os adultos. Eu não lembro como eu tive o contato com esse livro pela primeira vez, mas foi ali na minha adolescência. Acho que eu já li ele 2 vezes. Ele conta a história de um garoto que vai viajar. Ele mora na Noruega. Ele e o pai saem da Noruega viajando de carro para conhecer a história da mãe dele. Ele não vive com a mãe, mas a mãe ela teve ela foi como se fosse uma mochileira. E aí ele conhece a história da mãe meio que por um diário, assim, se eu não me engano, acho que é isso. Mas ele tem uma conexão com o pai, com uma convivência e com uma espiritualidade muito grande. A história ela acaba rolando dentro de outra história. O Dia do Coringa, ele começa a ler um pequeno livro com uma lupa. Então a história ela acaba entrando dentro de outra história. E é uma dinâmica fantástica. Ela traz uma lição muito, muito grandiosa, né? E o segundo livro, que ele já é mais recente na minha vida, faz ah, 2 anos que eu tenho o Diário Histórico como um livro de cabeceira. O Diário Histórico, ele tem trechos de passagens de grandes pensadores do estoicismo, da filosofia, e todos os dias ele tem um pensamento. Marcos Aurélio, Sêneca, Epiteto e entre outros, e tem um comentário do autor do livro que é o Brian Holiday, Ryan Holiday. E aí ele começou a me transformar em um momento muito difícil da minha vida, assim. Eu tive um momento bem, eh, exatamente, eu sou muito conectado à família. Mas sempre morei com a minha família, a gente sempre foi aquela família de, pô, receber muita gente no final de semana, mas chegou um momento em que eu precisava também construir a minha história, a minha vida, né.
E aí foi quando eu decidi sair de casa. Pelos meus pais, eu não saía de casa, a gente sempre. Eu já tentei algumas vezes, a gente sempre acabou saindo de uma cidade, indo pra outra cidade e indo morar junto. Mas chegou o momento que eu falei assim: ó, agora eu preciso do meu espaço. E foi um grande desafio pra mim. E aí teve algumas mudanças, assim, de relacionamento, de ambiente onde eu estava. E faz 2 anos. E foi exatamente no começo do Clube da Luta. Então nem tudo que parece, às vezes às vezes a gente. Todo mundo tá vendo, nossa, olha que conquistas e tudo mais, mas a gente tá ali travando algumas lutas. Sim. E eu sempre preciso estar em uma conexão espiritual, uma conexão interna, e o estoicismo me ajudou nisso. E aí começou a mudar a forma, inclusive, em que eu aplicava as minhas aulas, né? E, e aí é isso. Esses 2 livros são uma grande referência, assim, na minha história. Fica a dica, Fica a hein? Eu já dica. falei que eu vou ler e vocês também. Depois eu coloco na descrição Boa. a dica do nosso querido Anderson Portuga. É Vocês isso. vão gostar, hein? Você faz palestras também, se as pessoas quiserem te encontrar, te chamar, né, para Sim. conversar. Olha, eu não sou um palestrante, mas sim, já tive a oportunidade de compartilhar um pouco, né? Em escola, em outros ambientes. Então, tô aí disponível pra gente bater um papo. Vale muito a pena, hein, gente? Vocês vão gostar muito. É muito conhecimento. Ele é bem jovem, mas já tem muita história para contar. E essa questão, né, de você trabalhar a mente, trabalhar o espírito, isso a gente não encontra muito, né? É, São poucas pessoas que estão preocupadas realmente em ter esse conhecimento e em e em compartilhar. compartilhar. E entender também que é, a gente pode se mudar, às vezes, algumas afirmações, né? Por exemplo, quando eu comecei na luta, a luta, as pessoas ali da época, vamos dizer assim, que corpo e mente eram algo distintos, né? Que o corpo vai sentir, mas a tua mente tem que estar em outro lugar, etc. Hoje eu entendo completamente diferente. Corpo e mente estão extremamente ligados, estão extremamente conectados. Eu via muito também a questão dentro do corporativo, quando as pessoas falavam assim: você não tem que misturar o teu emocional, os teus problemas de casa com o do trabalho. Não tem como, não tem como. Se eu tô na minha empresa, no trabalho, eu sou o que eu sou. Não dá pra gente se dividir, né? Sim, Não dá pra gente dividir. E aí eu fui entendendo também que corpo e mente são as mesmas coisas. Então, quando eu cuido do meu corpo, eu estou cuidando da minha mente, eu estou cuidando do meu espírito, né? Até porque o corpo é o que carrega tudo isso, sim. né? É o que carrega tudo isso. Então, se eu tenho uma mente forte, o meu corpo também é forte. Se eu tenho um corpo forte, a minha mente também é forte. As coisas estão conectadas. Tem uma pergunta aqui que fala justamente sobre isso. O que mais falta hoje nas empresas, né, que se dizem preocupadas com as pessoas? Então, como você tem esse olhar de já ter, né, trabalhado em outras empresas, do mundo corporativo? Hoje você tem a sua empresa, o seu negócio, e você trouxe para o seu negócio um outro olhar. O que falta, né, para que as empresas consigam enxergar a pessoa e o funcionário? Olha, acho que tem alguns pontos, né? Acho que o primeiro é olhar para uma pessoa como pessoa. Entender que ela vai ter falhas, ela vai ficar doente, ela vai estar estressada, né? Mas que a empresa são as pessoas. E eu preciso dar oportunidades, eu preciso treinar, eu preciso entender o que acontece, eu preciso sentar, ouvir, né? E proporcionar algum modo onde ela tenha algum mínimo de saúde mental. Hoje acho que é muito falado sobre isso, né? Sobre Sim. o bem-estar, né? O quanto a atividade física é importante. Muitas empresas hoje também já têm isso na cultura de proporcionar atividade física e tudo mais, mas ainda é poucas.
né? Então, eu acho que o que falta, de fato, é o reconhecimento como pessoa e o que ela precisa para se desenvolver um bom papel. Então, eu contei um pouco da minha experiência. Se eu não tivesse pessoas que entendesse que o meu hobby ali de atividade física era, era o que me impulsionava para resultados melhores, e assim eu buscava de forma independente, mas se a empresa também pudesse me proporcionar isso, com certeza os meus resultados iriam ser até maiores. Eu ia querer aquela coisa de vestir a camisa da empresa, Sim. eu com certeza iria ainda vestir muito mais a camisa da empresa, né? Então eu acho que se a empresa vê o humano, como pessoa e entender que ela tem necessidades, a coisa muda. A coisa muda. É importante, né, ter esse olhar de tratamento, né? Não é um robozinho, né? Até porque, por exemplo, o que eu atendo, com quem eu trabalho? Eu trabalho com pessoas que são ativas em empresas. É. E essas pessoas buscam exatamente o que elas não têm dentro do trabalho, às vezes, né? Que é uma relação social. Hoje, com home office, a gente perde muito nisso, né? É, porque acabou afastando, né? Esses dias a gente estava até conversando sobre isso. Teve uma das empresas, o Pedro estava pesquisando, né? E aí uma das empresas tinha lá no currículo lá para preencher quais dias a pessoa tinha disponível para fazer um encontro com a galera do trabalho, porque o trabalho era home office, mas tinha Olha, um momento para que as pessoas, os colaboradores se encontrassem, para ter esse contato. Eu achei legal, porque é home office, mas um precisa do outro. Então precisa ter essa exatamente. conexão, né? É, eu, eu tava até conversando com um aluno e amigo hoje sobre isso, assim. Eu perguntei, né? Ele é gestor também, eu perguntei o que que você acha, né? E tal. Ele, cara, eu sou a favor do híbrido. Que isso seja equilibrado. Porque imagina, hoje o quanto também as pessoas têm dificuldade de crescimento por não ter uma referência. Por não ter uma referência de como faz a coisa, de gestor. E isso eu vejo, por exemplo, dentro do tatame. Nós, professores, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque às vezes a gente é a referência ali do Sim. aluno. Então, os caminhos que a gente trilha é o caminho que ele tem como referência. Então, me preocupa, às vezes, quando é 100% home office, porque eu deixo de ter oportunidades de crescimento. Eu, como uma função júnior, seria muito importante eu ter o contato com o cara que é pleno, com o cara que é sênior, de como É. ele faz, de como ele fala com as pessoas, né? A gente perde muito, E na né? sua fala você colocou várias vezes os gestores que te inspiraram. Então você estava ali, você via, né, a postura, e quando você não tem isso, fica difícil em quem você vai acabar se espelhando, né, É. no Isso caso. é a vida inteira, né? Desde ali quando a gente, a criança até mais ou menos, se eu não me engano, aos 10, 12 anos, o impacto dela é muito sobre o que os pais fazem, Sim, como os pais pensam, como eles falam. Passou dessa fase, já começa a relação das amizades. é. E daí é quando entra também aquele velho conselho dos pais. Cuidado com quem tu anda, olha a companhia. E a gente é adolescente, bah, Sabe nada, nada, minha nada, mãe não sabe nada. nada. E daí eu volto pro caso dos atletas que eu tenho no Clube da Luta. Eu tenho atletas de 11, 12 anos, Duduzinho, por exemplo. Tem uma disciplina fantástica. É um garoto que sabe. Ele tá comigo desde os 5 anos. Se eu botar o Dudu dentro de uma sala de aula, com 11 anos, ele é desse tamanhozinho, ele conduz uma aula, ele conduz toda a dinâmica, ele sabe receber as É ele que pessoas. estava lá no Betânia naquele dia? Não. Eu acho que. Ele tava com o pai dele, Eu ele tava com o vi, pai dele. E a referência do Dudu é o pai dele. sim. É o pai dele, que é meu aluno mais antigo, inclusive. Então isso vai tendo escalas, né? E você começa a eu costumo dizer assim, ó, você contamina as pessoas
de uma maneira boa, positiva, né? Maravilhoso. Então, acho que a gente precisa ter essas escalas, essas referências, esse contato social para que a gente cresça melhor, Sim. né? Senão a gente não. Nós seres humanos precisamos, né, da interação com o outro, né? Nós somos seres que necessitam da interação. Por isso que a pandemia teve o impacto que teve, foi retirado, né? Foi A gente retirado. foi tirado muito rápido. É, E aí acabou acontecendo aí tantas coisas e o reflexo ainda tá aí hoje, sim, né? as Muitas vezes consequências. eu me pergunto, eu vejo, trabalho com as crianças, mas eu sinto mais dificuldade com os pais, com os adultos, a forma como eles tratam, né? A escola, os professores, os funcionários, a diretora, né? Então, assim, o quanto a empatia que foi tão falada na época da pandemia, hoje parece que não existe mais. Se dissolveu. E não só empatia, mas olha que coisa curiosa, né? E eu aprendi isso em um bate-papo com a nossa professora de jiu-jitsu lá, a Maga. Nós começamos o Clube da Luta em 2023, fevereiro de 2023. E aí ela começou com a gente do meio do ano. Mas eu lembro que um bate-papo, ela, e assim, a gente conversando sobre as crianças que a gente recebe crianças a partir de 4 anos. E ela dizendo o quanto era importante, de novo vou falar, além dos jabs diretos, das quedas que se tem, enfim, o quanto era importante a educação física, corporal das crianças. Porque olha que coisa louca. Uma criança que começou com a gente com 4, 5 até uns 6 anos, ela foi privada, de uma certa maneira, ali, de um tempo muito importante dela ali, que foi, né, esse momento que a gente teve que ficar guardado, do desenvolvimento físico mesmo, de Sim, correr. Às vezes era criança que morava em apartamento, que mora em exatamente. apartamento, e não podia sair. Ela não tinha um processo de desenvolvimento físico, né? Então, nossa, é muito comum, às vezes, a gente identificar crianças que têm dificuldade de andar, de fala, às vezes, e não deveria. Exatamente. Com 5 anos, 6 anos, não deveria ter dificuldades, às vezes, de locomoção, de postura, mas porque elas não tiveram. Elas cresceram em um ambiente fechado, num processo tão importante de desenvolvimento físico delas. Então, olha o quanto é importante, né, a atividade física, né? O quanto é importante você colocar o teu filho para fazer, não só você, mas não só o seu filho, mas você também. Porque Você você é o também enxergar isso, exemplo, você é o né? exemplo. Olha o quanto a gente está batendo nessa tecla, inclusive, o quanto é importante você ter referências, né? E não adianta também eu cobrar e não fazer, né? É Se eu, verdade. se eu quero que meu filho faça, eu também tenho que dar o exemplo. Eu também tenho que fazer. Um É mínimo isso possível. mesmo. O mínimo possível. É isso mesmo. Trabalhar bastante a sua mente, né? Falar, não, peraí, eu preciso fazer isso, né? Você tem que ter esse controle. Você é o adulto da relação. Você É, é, precisa, né, é. dar o exemplo. Negócio sem propósito é como soco sem técnica. Pô, Não gostei. machuca ninguém, mas se tiver ali a intenção certa e o treino, a coisa funciona, né? Ó, Então, para ter um negócio de sucesso, tem que ter treino, tem que ter dedicação, exato. né? É. Então, para quem hoje, um jovem como você, tá pensando em empreender, qual seria a sua dica para esse jovem? Acho que a primeira é se você acredita que esse negócio vai dar certo, faça. Porque muita gente vai dizer pra você, olha, tem certeza, mas olha o risco disso, olha o risco daquilo. Se você tem certeza do que você quer, vai e faça. Faça porque pensa que em algum momento da tua vida você pode estar lá nos seus últimos dias, né, em uma cama e você olhar para trás e você falar, e se? Então, não deixa isso acontecer. Faça, se não deu certo, recomeça, vai tentar outra coisa. É, Quando eu parei de lutar, 2017, eu tive que entender que o meu sonho tinha se concretizado. Eu larguei a minha carreira de no corporativo, decidi ser lutador
lutei, eu ia para Santos lutar, eu saía daqui, ia para Santos, que era onde tinha as maiores lutas lá, as maiores brigas ficavam concentradas lá. Então, para eu me desenvolver, eu tinha que sair da minha zona de conforto e ir para lá, e eu sobrevivia dando aula. E, gente, eu vou dizer aqui os meus primeiros ganhos com a luta. Eu ganhava entre R$ 380 a 600, R$ 700 nos meus primeiros anos dando aula. Para eu subir no ringue, não era muita coisa também. Era muito. Eu vivia contando moedas, comendo marmita fria, dando aula em vários lugares. Tapevi, Jandira, Osasco. Aí houve um outro momento em que eu fui empreender, onde, junto com o meu treinador e mais outros dois caras, a gente abriu um centro de treinamento em Osasco. Isso 2015, 2016. E aí eu lutei muito em 2016, foquei muito em lutar, e em 2017 eu iria para Tailândia. Eu vendi minha moto, eu ia ter uma ajuda de uma academia muito grande que eu dava aula lá em São Paulo, mas a minha última luta em 2016, eu machuquei o joelho. Só que como eu tinha feito muitas lutas durante o ano, eu decidi, isso foi em novembro, 26 de novembro de 2016. Eu decidi que falei assim, final do ano eu vou tirar férias. E aí eu tinha um relacionamento e tinha esse centro de treinamento, além dos outros lugares que eu dava aula. Começo de 2017 a coisa começou a dar muito ruim. E aí o centro de treinamento já não dava dinheiro, eu já também não ganhava dinheiro muito com as aulas, começou a dar muita dor de cabeça. E aí eu decidi fechar. E muita gente também sair, né, do negócio, porque muita gente também falava, pô, e aí? Você vai ficar nessa, né? Não tá dando certo. E como eu estava machucado, eu comecei a repensar se eu ia pra Tailândia viver esse sonho ou não. E foi ouvindo muita gente que eu comecei a repensar as coisas, né? Mas aí também teve um estralo. Eu tive que entender que assim, ó, esse meu sonho de ser lutador se concretizou. Sim. Lá no passado, eu não esperava chegar em ser. Quando eu comecei a treinar, eu não jamais eu esperar em ser lutador e estar entre os 10 melhores da minha categoria no Brasil. Que quando eu parei de lutar, eu tava ali em um ranking entre os 10 melhores da categoria do Brasil. Eu tinha um certo destaque, apesar de não ganhar muita coisa para lutar, não ganhar quase nada para lutar. Eu tive que entender que aquele sonho tinha sido concretizado. E aí foi quando eu desisti do negócio. Eu desisti. Eu desisti de Desistiu, ser. não. Uma outra porta se abriu, É, outras coisas é, vieram, né? Mas tudo na vida é assim, né? A gente tem o começo, tem o processo e tem o fim, exato. né? E a gente precisa entender. Eu também já passei por esse momento de ter um sonho, fazer acontecer e de repente ver que não era bem aquilo e ter que parar, né? Mas aí outro sonho nasce e aí a gente vai indo. E eu vou te falar uma coisa, eu quero que você volte aqui, porque eu acho que a gente ainda tem muita conversa pra galera, né, para a gente conversar e falar muito mais sobre a importância da luta, a importância da disciplina, né, o quanto muda a vida das pessoas, Sim, né, de todas as pessoas. Eu posso falar pela minha irmã que começou a fazer e ela se transformou mesmo de verdade, né, assim, ela já era uma pessoa maravilhosa, ela tá ainda mais maravilhosa, só que agora com mais autoconfiança, é né? isso. Então, assim, é uma coisa fantástica. A transformação ela acontece mesmo e quem quiser conhecer o Clube da Luta, onde vai, professor? Fica aqui na Heloísa e Decocoba, o 660, ao lado da Escola Porto, bem aqui próximo do HGI, da Prefeitura de Itapevi, não tem erro, né? Uma fachada preto e rosa, escrito lá Clube da Luta. Todo mundo é convidado a estar lá, independente da tua idade, dos 4 anos de idade até a melhor idade. A gente tem modalidades e treino para todo mundo, tá? Todos os profissionais lá são extremamente capacitados para lidar com todo tipo de público.
Muito bem. Então, gente, muito obrigada. Que Deus abençoe cada um de vocês. Anderson, muito obrigada. Gratidão, gratidão mesmo. Espero que você volte para a gente continuar, porque ainda ficou faltando perguntas aqui. Ficou, né? A gente precisa Hum, concluir, né? E que mais pessoas possam entender o seu propósito de vida, se encontrar, né? Saber que é necessário buscar conhecimento, o conhecimento de si, né? E principalmente respeitar você mesmo e o outro, né? O quanto é importante você crescer dentro, né, dessa formação. Muito, muito obrigada mesmo, né? Eu vou puxar uma eu que sardinha aqui para a agradeço. mãe dele, que ela é uma fofa, gente. A avó é linda, a irmã também. Uma família muito abençoada. Que Deus abençoe Obrigado. vocês. Amém. Cada vez mais você consiga mais e mais e mais sucesso na sua vida. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez de estar aqui, de compartilhar um pouquinho da minha história, da história do Clube da Luta. Sou muito grato por todas as pessoas que passaram também nessa minha trajetória. Eu sou cercado de pessoas muito importantes. Rafael Sotelo é uma pessoa que incentiva muito, inclusive, aqui o esporte na cidade. Foi através dele que o Clube da Luta se tornou realidade. Então, sou muito grato. Pessoas como a Rosiane também. Tem desde que a gente se encontrou, tem acontecido projetos muito incríveis, então sou muito grato aí por a Samantha que proporcionou isso, inclusive, uma pessoa muito querida. Então, muito obrigado por tudo que tem Eu que proporcionado. agradeço. Gente, ó, tem a história da luva. Não acaba ainda não. Conta a história da luva. Pro rapidinho, para quem for aluno novo, ó, já sabe. É, a Máximo, que é a fabricante desse material bonito aí dessa luva, é um grande parceiro nosso, é uma marca nacional, mas hoje ela é a maior marca de equipamentos de luta do Brasil. Tem lutadores, patrocina lutadores do UFC e de outros lugares do mundo também, e ela dá um incentivo muito grande para o esporte. Ela participa de muitos projetos sociais também. Então, quando você decidir a praticar a luta, já vá lá, entra no site da Máximo e utilize o nosso cupom Clube10 para você ter um desconto especial, inclusive, na compra de qualquer material da Máximo. Vem pra luta, gente, ó. Vai ficar sofrendo sozinho? Vem lutar com a gente, ó. Tchau, até a próxima. Obrigado, galera. Valeu.